ler do versículo 14 ao 18. Sofonias, capítulo 3, versículos do 14 ao 18. São livrinhos às vezes pouco usados, né? A gente até esquece que eles existem, mas tá aí, ó. Tá pertinho do final aí, perto de Zacarias. Acho que é depois de Joel, antes de Ageu. Vocês acharam? Acho que deve ter posto já aqui. Já também. Então vamos lá. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das tendas das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Senhor Pai, obrigado, agradecemos ao Senhor, ó Deus, agradecemos pela vida, pela capacidade nessa manhã de ler a sua palavra, agradecemos pelo seu Santo Espírito, que em nós aqui já está falando, ministrando, e clamamos, ó Pai, para que o seu mesmo Espírito Santo continue aqui falando a cada um dos corações que estão aqui. Ministra, ó Pai, em nossas vidas agora e nos traga de fato, ó Deus, um chamado para a sua alegria, um chamado para o seu renovo, um chamado, ó Pai, para o descanso em seus braços. Nós desde já lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos, né? Aqui, como vocês já sabem, sempre gosta de contextualizar a escritura que estamos lendo com muita fidelidade para com a palavra de Deus, com muito temor ao Espírito Santo de Deus e com a certeza que o Senhor mais uma vez agora vai trazer em nós e acender a chama, e vai acender o fogo, e vai acender a esperança, e vai acender a certeza do cuidado perene que Ele tem para conosco. No trecho aqui específico, é um livrinho, né? Sofonias, então, são eles chamados ali, está no meio dos profetas menores, e ele traz uma temática que é parecida com a do livro de Joel, logo anterior. Como nós sabemos, o povo de Israel ali, ele teve, né, como temos em nossas vidas também, sempre aqueles períodos que eu particularmente chamo de altos e baixos. Os períodos altos é quando o povo está temente ao Senhor, o povo está com um bom governo, está com um governante, com um rei que teme ao Senhor, que conduz bem as coisas, e o povo é abençoado e o povo vai bem. Aí vem uma liderança ruim, o povo também se torna todo ruim e o povo cai. Aí tem aquele período terrível, parecido com o que estamos sujeitos em nossas vidas. Muito parecido, porque às vezes estamos bem, as coisas estão boas. O que acontece quando tudo está bem demais? Infelizmente, uma tendência do ser humano é se achar primeiramente autossuficiente nas coisas. Entra a autossuficiência, entra a soberba, a arrogância. Esse é o princípio de queda, porque no momento em que o ser humano acha, entende, pensa que ele pode de si mesmo continuar tocando a própria vida porque as coisas estão bem, esse é o começo da queda, porque passa-se a rejeitar o divino, passa-se a rejeitar o Criador, e passamos, né, eu falo não nós aqui, mas o ser humano de uma maneira geral, passa a adorar, passa a se prostrar diante de coisas criadas. Então naquele tempo já era assim, hoje continua sendo assim, e nós olhamos para os erros dos outros, para que com sabedoria possamos aprender com os erros alheios. Lembra como é que são essas máximas aí? O sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente com os próprios erros, o tolo nunca aprende.
Nós não somos tolos. Nós somos inteligentes e nós queremos ter a sabedoria também. Amém? Então esse povo aqui, nesse período específico, um rei tinha sido ali levantado, o rei chamado Josias, que foi um bom rei. Ele foi um bom rei. Porque até o período anterior a ele, o povo estava numa decadência moral enorme. O povo tinha abandonado os preceitos do Senhor. O povo, ali estamos falando do povo hebreu, estamos falando deles, tá? Que por herança, né, nós herdamos as promessas para eles, para nós, povo de Deus hoje. E aquele povo ali, que tão bem foi cuidado durante tanto tempo, em dado momento, mais uma vez eles tinham o quê? Eles tinham abandonado o Senhor e eles estavam se curvando diante de coisas criadas. Eles estavam se curvando a Moloque. O povo chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos a Moloque. A decadência era plena. O povo ali chegou a cultuar deuses estranhos dentro do templo do Senhor. Chegou a cultuar deuses estranhos dentro do templo do Senhor. Veja, estamos falando aqui de coisas que aconteceram ali 700 até 650 antes de Cristo. Então, coisas aí de 2700 anos atrás. Tem paralelo com o mundo de hoje? Tem. Se no mundo de hoje, vamos dizer que o risco da igreja pegar um Baal e colocar aqui para adorar seja um risco, eu diria, baixíssimo, né? Como alguém das exatas, então a gente não pode dizer 100%, mas vou dizer que 99,9999999% é risco quase zero de colocar aqui um Baal para a gente adorar, ou Moloque, ou qualquer deus pagão desses aí. Mas a igreja, ela corre um risco, e muitas caem um risco pela soberba, pela prepotência, pelo poderio, porque em nós está plantado o gosto por essas coisas, tá? E a igreja corre o risco, e algumas caem pela prepotência e pela arrogância, elas abandonam a adoração verdadeira ao Senhor e passam a se prostrar diante de coisas criadas. Então eu abandono a dependência do Senhor e passo a achar que sou dependente de um grande templo. Passo a achar que sou dependente de uma grande multidão que vem e se reúna na igreja. Passo a ser dependente de poderes políticos. Agora eu não dependo do Senhor, eu dependo do governante de ocasião. Agora eu não dependo do Senhor, agora eu dependo de negociatas. Agora eu não dependo do Senhor, agora eu dependo do dinheiro que entra para manter isso e aquilo. Se o risco para a igreja de colocar no altar do Senhor uma imagem é baixíssimo, as imagens no dia de hoje, elas estão travestidas de outro jeito, elas estão disfarçadas de outra forma, e nós precisamos estar vigilantes e com humildade, porque talvez o trecho central do livro, a gente já vai ler esse versículo, é lá o versículo 3 do capítulo 2, com muita humildade, para o quê? Jamais deixar a soberba e a prepotência tomar conta, porque esse é o início de queda. E o povo hebreu, que num dado momento ia muito bem, deixou com que isso tomasse conta deles, e eles abandonaram o Deus verdadeiro, e estavam ali se curvando, se prostrando diante de deuses falsos. E a coisa estava terrível. E vem esse rei, Josias, chamado Josias, e o que ele encontra no templo? Olha só, o que ele encontra no templo? Ele encontrou o livro da lei. Irmãos, vamos parar para pensar. Parar para pensar nas coisas. Vamos parar para pensar agora. Vou voltar 2 frases atrás.
o rei Josias, um bom rei, ele encontrou no templo o livro da lei. Ele encontrou no templo o livro da lei. O livro da lei estava perdido, fazia um bom tempo. Ninguém sabia por onde andava. Isso é sério. Escrituras. Consegue pensar no que estamos afirmando e no que está aqui na palavra de Deus? Você consegue imaginar chegar aqui na igreja, né, domingo de manhã, se não tem aqui uma Bíblia sequer, com ninguém, e ninguém nem sabe onde está isso, e passar anos e anos? Entenderam a dimensão da decadência? A dimensão. Não era a Bíblia completa como temos aqui hoje, mas já era, né, grandes e grandes trechos ali, povo seguir, ninguém sabia. Josias encontrou, e pela misericórdia do Senhor, ele ajudou ali a querer o quê? Reformar as coisas. E dizer, olha, vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para o caminho. Do jeito que está errado. Está errado. E aí o que acontece? No livro, você tem as palavras, que são muito comuns assim. Você tem os comandos do Senhor. O que é o comando? Ordens mesmo. Olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Dizendo categoricamente. Você tem as advertências. Como é que são as advertências? Se você for desobediente, vai acontecer isso, isso e isso. E tem as promessas. Pode olhar que isso é uma regra bem geral. Você tem comando, tá? Que é a orientação do que fazer. Você tem aqueles alertas. Olha, a ordem, olha, você deve fazer isso. Se você não fizer, acontece isso, isso e isso. Mas sempre também o Senhor é maravilhoso, tem as promessas. E olha, obedeça, siga corretamente, porque você vai usufruir disso, disso, disso e disso. E aqui é a mesma coisa. No livro de Joel já tem ali, ó, muitas advertências. E no livro de Sofonias, que é o que nós estamos agora, ele tem desde o começo, ele faz um julgamento sobre o povo. Faltou a humildade para o povo. Deixou entrar a decadência, abandonaram. Agora cada um está fazendo aquilo que dá na cabeça. Mas o Senhor vos chama para o quê? Para que seja restaurado. E o Senhor chama também, está lá no versículo 3, capítulo 2. Não falei errado não, é isso mesmo. Buscai ao Senhor vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. O Senhor chama aqueles que estavam caídos, para que venha e tenha restauração, certo? E o Senhor chama aqueles que estão mantendo a humildade, aqueles que mantêm a mansidão, para que continuem. E uma das promessas que é colocada aqui, uma das promessas é que o juízo do Senhor não cai sobre esses. O juízo não cai sobre esses. Esconderei o juízo naquele dia. Ah, esconde o juízo de quem? Daquele que mantiver a humildade. Não há nada mais soberbo a um ser humano do que trocar a confiança no Senhor pela confiança em qualquer outra coisa. Não há pior soberba, não há pior arrogância, não há nada mais distante de Deus. Por melhor ou maior que pareça a humildade da pessoa, se ela, no íntimo dela, no íntimo, ela não reconhece a Deus como Senhor de sua vida, e ela não busca seguir a forma que o Senhor delimitou para que a gente vá, não porque Ele seja um Deus mandão, castigador, cruel, mas porque Ele tem um amor tão profundo e é conhecedor de tudo, e não quer que nós, a sua criação, sofra consequências de más escolhas. O
Senhor não é um Deus que é narcisista, que quer ser o chefão e o mandão de tudo. Até porque aquele que tem o poder, ele exerce o poder, ele não precisa ficar gritando que tem o poder. Aquele que tem as condições, ele vai lá e faz. O Senhor do universo, ele simplesmente é, ele simplesmente pode. Ele não precisa de prepotência e arrogância, ele é o que é. Mas dentro da natureza dele, ele não quer que a gente sofra consequências dos nossos atos. E o povo ali sofria as consequências dos próprios atos. Não é um Deus castigador fustigando a pessoa, mas é a lei universal de semeadura e colheita. O que você semeia, você colhe. Aí no mundo vão chamar, né, de lei do retorno, ou disso, daquilo. Tanto faz, mas é um princípio. E o princípio é válido para todos. E o princípio, ele realmente é efetivo. E nós enxergamos. Então o Senhor, quando nos diz, mantenha a humildade, pé no chão, né, humus de terra, não é ser coitadinho. Ninguém está falando para ser coitadinho. Ninguém está falando para ser coitadinho e baixar a cabeça para tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa. Não é disso que estamos falando. Mas é de ter a consciência de qual é o seu lugar, de qual é a sua posição e quem te colocou no seu lugar e quem te colocou na posição que você está, a quem você serve e quem direciona as suas atitudes. Pois se as suas atitudes são, de fato, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, há de você seguir com a cabeça ereta, há de você seguir com firmeza, não pisando em ninguém, não humilhando ninguém, mas com a humildade que é inerente ao Senhor e que preenche todo o nosso ser e reflete em nós a natureza do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo a serviço para que nós pudéssemos imitá-lo e usufruir de uma vida da melhor maneira enquanto estivermos aqui. E aqueles que, por más escolhas, por erros passados ou erros presentes, que se acham no sofrimento, e eu não digo, porque Deus pesou a mão. Deus não está pesando a mão. É eu que errei e agora tem a consequência. Não é? Eu vou falar. A chamada final dessa mensagem está dizendo que Deus se alegra em você. Deus festeja em você. Deus festeja na sua alegria. Deus festeja na minha alegria. Mais importante é um convertido entrando nos céus do que 99 que não, e há festas nos céus. O Senhor Supremo do Universo é alegria, e Ele nos chama para muito mais do que uma simples andar em retidão. Ele faz um chamado para que a gente exulte de alegria e possa sorrir e possa estar feliz e se alegrar dia a dia com o milagre da vida que Ele nos concede e com a esperança que Ele nos acende e com a certeza de que há sempre um amanhã melhor do que o hoje. E a minha terça será melhor do que a minha segunda, e minha quarta será melhor do que a minha terça, minha quinta será melhor que a minha quarta. Aí se algum engraçadinho disser, no dia que você morrer, vai ser o melhor dia de todos que eu vou estar com o Senhor nos céus. Eu sempre tenho dias melhores pela frente, porque o Senhor me chama e me acende a esperança de que o juízo dele já não é para mim. O juízo dele não é para você, mas ele chama cada um de nós para manter a humildade e se alegrar nele, porque ele tem trabalhado ao meu favor, porque ele tem trabalhado ao seu favor. E as dores do mundo elas vêm, mas elas também vão. A única coisa que não se aparta de nós é o carinho, a graça, a bênção, o cuidado do nosso Senhor. Nós nunca duvidaremos disso. E nele nós nos alegramos e nós expressamos. Não é obrigação de ficar rindo. Não é obrigação de, olha para quem está do seu lado. Não estou falando disso. Estou falando de obrigação. Tudo com o Senhor é leve. Nada é por força.
Nada é por força, nada é por imposição, nada é por obrigação. Tudo é pela leveza do Espírito Santo de Deus, tudo é pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus, que me permite, que te permite ter tranquilidade de consciência e saber que você, ligado ao Senhor, toma sempre ótimas escolhas na sua vida, que você foge do erro, que você foge da soberba, que você foge da mentira, que você foge da violência. Você não age assim porque Deus não age assim. E o Senhor diz: o meu juízo não é para você. Não, o meu juízo se escondeu de você. Está na palavra aqui. O meu juízo se escondeu. Não adianta procurar o juízo de Deus, você não vai achar. Você não vai achar o juízo de Deus. Porque imagina, se Deus está dizendo: esconderei o meu juízo de você, você acha que é tão esperto assim que vai achar? Nem que você procurasse, porque ninguém quer. Mas Ele diz o quê? Que nós transbordaremos com a sua alegria, e fala que Ele mesmo festeja de alegria em cada um de nós. Nós servimos a um Deus que é festeiro. Falo isso com toda a garantia. Um Deus de pleno poder, graça. Então sinta-se chamado para usufruir disso, sempre com os pés no chão. Prezados e prezadas, nosso tempo, né? Todo mundo sabe que é curtinho, curtíssimo. Ninguém sabe o nosso dia. Para que eu vou viver achando que sou autossuficiente? Para que eu vou viver achando que posso, por minha conta, ou pelos poderes, ou pelos contatos que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, pelas amizades que eu tenho, eu consiga resolver a minha vida? Não, a minha vida não se resolve assim. Até porque a minha vida já está resolvida pelo Senhor. E não importa o que aconteça. Se amanhã eu sentir alguma dor, eu sei que o Senhor continua cuidando. Se amanhã eu sofrer alguma injustiça aqui, eu sei que o Senhor continua me justificando. Aprendi a viver debaixo da graça de Deus. E Ele hoje te chama: aprenda a viver debaixo da minha graça e aprenda a dia após dia viver a alegria que eu te chamo para se alegrar em mim. E Ele festeja em você, Ele festeja na sua vida. Alegria. Choro existe? Existe, mas a alegria sempre será maior. Deus abençoe muito. Amém? Vamos orar? Pai eterno, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos, pois sabemos que apesar de qualquer dores, apesar de qualquer injustiça, apesar dos fracassos humanos, nós temos a Ti, ó Pai, que é vitorioso desde sempre, e nós trilhamos a Sua estrada, nós trilhamos o Seu caminho, nós somos iluminados pela Sua luz, ó Pai, e nós agimos, ó Deus, conforme o Seu Espírito, que nos mantém, ó Pai, em humildade, nos mantém a mansidão, nos mantém, ó Pai, na tranquilidade, e acende, ó Deus, na Sua igreja a chama da esperança, do amor, do perdão, da caridade, para que a cada dia mais sejamos parecidos com o Senhor. E o Senhor, ó Deus, abençoe e faça transbordar na vida de todos aqui, ó Deus, do Seu carinho, do Seu amor, da Sua paz e da Sua alegria. Que o Senhor, ó Pai, nos olhe e festeje em cada um de nós a Sua vida e o Seu amor. Desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém.